Hoje eu tô aqui pra falar do último episódio da primeira temporada de Hawkeye, série da Marvel no Disney+. Sim, meus amigos, Hawkeye chegou ao fim. Vou deixar aqui no card a playlist com todos os vídeos dos episódios dessa temporada. E não esquece de curtir esse vídeo e seguir o canal, porque eu tô sempre trazendo vídeo das novidades. E aviso de antemão que esse vídeo vai conter spoilers. Essa semana a novidade, não tão novidade, foi que a gente teve, de fato, a presença de peso do Kingpin, o rei do crime. Primeira coisa que eu tenho que comentar é a presença da bengala. Ele veio com a bengala. Também já havia comentado que tinham trazido o mesmo ator lá do Demolidor, da Netflix. E ele vem todo caracterizado ali, bonitinho. E a gente continua vendo que a Eleanor, realmente, ela trabalhou com ele. E aparentemente o seu marido tinha um trato com ele. Quando o marido morreu, ela ficou presa ali naquela bagunça. E aí ela resolveu continuar os negócios com ele. Porém, agora que a segurança da filha dela está em risco, ela resolve interromper essa parceria. Mas eu e você sabemos que não tem como você interromper uma parceria com o rei do crime. Mas aparentemente ela não sabe disso. E daí, claro, que dá um Deus nos acuda absurdo, porque ele não vai aceitar um não. Paralelamente a isso, a gente vê a Echo se dando conta do que tá rolando, que o seu pai realmente ele foi assassinado pelo Ronan, sim. A mando de quem? Do rei do crime. Então, ela percebe que ela está sendo enganada, que ela foi enganada. E ela tem um papel muito importante, especificamente aqui nesse episódio, porque lá no final a gente tem um gancho. E eu já vou falar do final, o que acontece no final de cada um. Sem sombra de dúvidas, o ponto alto desse episódio são os Tricky Arrows. Quando o Barton se dá conta do que eles vão ter que enfrentar, ele fala pra Kate, ó, a gente vai precisar pegar mais pesado no negócio, a gente vai precisar de uns arrows especiais. E ele começa a fabricar. A gente consegue, nessa cena, é uma cena até um pouco longa, mas eu achei super interessante. Não é uma cena que acho que poderia ter sido tirada de maneira alguma. A gente sabe que ele tem alguns arrows importantes. Tem alguns que usam tecnologia Stark. Tem alguns que usam ácidos, gás. Tem aquele USB, apesar de que agora ele não usa, né? Só em What If que ele usou. Mas tem uns com tecnologia PIN. Sim, do Hank Pym. Lá de Homem-Formiga, que pode diminuir muito ou aumentar, usando as partículas PIN. E ele usa, de fato, nesse episódio, uma coisa que eu adorei. Adorei a coruja. Eu não chamaria de um deus ex machina, mas eu chamaria de karma. Eu achei muito legal. São coisas simples, piadistas, que a Marvel sabe normalmente trabalhar muito bem e que aqui ficaram bem enfatizadas. Falando das séries da Marvel pelo Disney+, por que eu tô falando Disney+? Porque a gente já teve Agents of S.H.I.E.L.D., querendo ou não, tivemos Jessica Jones, Demolidor, mas são séries com estilos bem diferentes. Quando a gente vem aqui pro Disney+, eu não tenho como não comentar uma qualidade superior de efeitos especiais, de coreografia, até pelo investimento em si. Mas, se você comparar com as outras, no fundo tem uma receitinha. E nela tá sempre presente alívio cômico. Aqui nessa série, não tem nenhum momento que eu digo que me incomodou. Acho que todos eles encaixaram muito bem. Esse episódio é o último episódio, então ele termina se tornando um pouco mais emocionante. A gente tem um discurso lá do Barton pra Helena, ele conversando, porque ela realmente tá ali pra matá-lo e ela quer vingar a sua irmã. E eles têm uma conversa e tem um momento meio Marta, estilo Batman vs Superman, sabe? Foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando ele fez aquele assovio. E foi basicamente o que salvou a vida dele. Eu gostei desse momento, apesar de me lembrar muito a história da Marta. Mas essa série, ela não deixa de ser um tributo a Natasha. Em cada episódio, a Romanoff tá presente. E isso fica muito claro, principalmente agora com a Helena, ela falando do quanto ela sente falta da sua irmã. E eu acho interessante o Barton falar da Helena pelos olhos da Natasha, porque se você parar pra pensar bem, até o filme da Viúva Negra, a Helena não havia sido apresentada. Então a gente tem
vários filmes em que a Viúva Negra apareceu e em momento nenhum tínhamos indícios de que ela tinha um parente, sequer uma irmã. Porém, quando a gente toca pro Barton, que é amigo da Natasha, foi amigo da Natasha, né, por muitos anos, obviamente que ele saberia desse tipo de coisa. Então, eu acho que embasa ainda mais o relacionamento das duas. Então, vamos falar dos pontos positivos pra mim desse episódio. Primeira coisa, o Jack. Eu preciso confessar, pedir minhas mais sinceras desculpas, porque eu achava que ele ia ser um problema, mas não. Na real, ele só era um namorado que queria impressionar a enteada, ele só queria impressionar a Kate. E no final das contas, gente, ele tentando ajudar com aquela espadinha, pra mim foi tudo. Tudo pra mim. E pode ser que a gente ainda o veja por aí. Gostaria muito, não só ele, como a galera lá do LARP, que, gente, os caras tiveram assim um momento da vida deles. E eu confesso que se fosse eu na situação, faria o mesmo, tá? Ia me sentir, me achar maravilhosa, vestida ali com aquelas roupas. E falando em roupas, tivemos uma mudança no traje. Não sei se isso vai pra frente nos próximos filmes por aí, mas a gente vê o Hawkeye e a Kate Bishop com umas roupas ali combinando e uma roupa que lembra muito a roupa lá da HQ, aquela roxinha. Eu já havia comentado que a Kate ela tinha feito um desenho bem rápido, fazendo uma grande referência àquilo ali. E aqui a gente vê com essa roupa, eu achei incrível, ficou muito bonita. E eu acho que dá até um up pra ele mesmo, porque aquela roupa toda preta dá um ar de vilão mesmo. No final, tudo dá certo. Clint consegue chegar no dia 25, né? Lembrando que lá nos Estados Unidos não é como aqui no Brasil de comemorar 24 à noite. É mais o almoço do 25. Então, ele estava assim em casa pro Natal e não estava sozinho, porque ele levou a Kate, já que a mãe dela foi parar no Chilindró. Eu achei isso muito bom. Assim, claro que ficam alguns pontos soltos, tipo, tá, a Eleanor foi pra cadeia por causa do Armand. E quem que vai ser responsabilizado por toda aquela destruição na loja de brinquedos, enquanto o Kingpin ainda estava deitado lá no chão. Mas considerando que estamos falando do rei do crime, eu acho que os policiais só fizeram vista grossa. Mas no final a gente tem 2 pontos importantes. Na verdade 3, porque eu preciso falar daquela cena pós-crédito. Primeiro ponto. Aparentemente a Maya mata o rei do crime, né? A gente tem uma última cena dela com a arma na cabeça dele. A câmera foca pra cima e escutamos não um, mas 2 tiros. É provável que a Maya tenha errado um tiro a queima-roupa? Não. Provável que o Kingpin tenha morrido? Eu não acho que ele morreu. Não acredito que a Marvel ia trazer de volta esse personagem pra matá-lo em um episódio. O que eu acho que pode ter acontecido, e existe um arco em que o Kingpin ele fica cego. A Maya o cega. Pode ser que isso seja explorado na série da Echo. A gente não tem data, tá? Mas já tem bem confirmado que a Echo vai ter uma série solo. E aí, lá provavelmente a gente vai vê-lo mais. E espero ver também o Demolidor. Mas vamos esperar para ver. Segunda coisa, o mistério do relógio foi revelado. E eu estava... Não vou dizer eu, mas o meu palpite estava correto. O relógio realmente era da Laura. E atrás era assim um Rolex meio cor-de-rosa, com a Shield número 19 atrás, ou seja, a Laura era a agente 19 lá da Shield, a Mockingbird. Isso significa que eles vão trazer a atriz novamente? Honestamente eu não sei, porque eu já havia comentado que a Mockingbird apareceu no Agents of Shield, mas não acredito que eles estão considerando como canônico. Na verdade, eles não estão considerando. Normalmente só casa porque eles seguiam muitas coisas da HQ. Mas algumas coisas eles estão realmente refazendo. E mesmo que não tivesse, com o multiverso fica muita coisa aberta aí. Apesar de que o universo do Agents of S.H.I.E.L.D. é o mesmo da Terra 616. Então, aparentemente, eles só estão cancelando a outra atriz mesmo, no caso, a outra personagem lá da série. Se isso vai ser explorado, eu espero que sim. Não é o tipo de coisa que deveria ser trazido para a série para não ser explorado. Acho que seria um grande erro deles. E a terceira coisa é aquela cena pós-créditos maravilhosa.
Eu confesso pra vocês que se a Disney fizesse um episódio estilo Glee, um musical, com aquele musical lá da Broadway, eu assistiria milhões de vezes, repetidamente. Porque aquilo ali pra mim é tudo. Da primeira vez que eu vi o vislumbre daquele musical, eu amei. E aquela cena pós-crédito, claro, não é o tipo de cena pós-crédito que a gente tá acostumado a ter. E isso faz sentido, porque já teve muita produção da Marvel com muito gancho. Se você assistiu Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, tem gancho lá. Em Venom tem um ganchinho também. Fora todas as séries anteriores. Então, eu acredito que realmente eles não queriam trazer um gancho muito grande. E pra mim aquela cena foi maravilhosa, né? Aquele musical ali, sem defeitos. Assim chegamos ao fim da série do Hawkeye, com mais um episódio muito bom. Em geral, essa série pra mim, ela é muito boa. Confesso que em termos de ranking, ela continua atrás das anteriores, tá? O WandaVision continua sendo excepcional, Loki continua sendo maravilhosa, mas Hawkeye, ela é uma série muito boa, ela é uma série mais leve. Eu acho que de todas as outras, ela é a mais leve. Tanto psicologicamente, apesar de ter muito do drama e da tristeza do Barton, mas eu acredito que ela continua com uma vibe mais leve. E é aquela série que você realmente não precisa estar por dentro de tudo da fase 4 ou do multiverso para poder compreender. Ela é uma série que funciona sozinha, mas claro, ela faz parte ali de um todo, como toda a produção da Marvel, né? Quanto a uma segunda temporada, até o momento não temos nenhuma indicação. Eu honestamente não acredito que a Marvel vai trazer uma segunda temporada para essa série. Acredito que num filme dos Vingadores, talvez, que na série da Echo, o Hawkeye e a Kate apareçam. Mas assim, eu adoraria sim que tivesse uma segunda temporada. No mais, eu fico por aqui. Eu quero que você comente o que você achou desse episódio. Um beijo e até a próxima.